Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, seguindo acompanhando o desenvolvimento e os prejuízos nessa safra de milho, a segunda safra aqui no Brasil. Dessa vez nós vamos lá para a região norte do Paraná para acompanhar como é que está o desenvolvimento dessas lavouras que foram afetadas tanto pela falta de chuvas como também pelas geadas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Rodrigo Tramontina, ele que é presidente da AssoSoja, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, o prazer é meu poder colaborar com a agricultura brasileira. Rodrigo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no final de maio, você já destacava, as perdas grandes de produtividade nessa safra em função de falta de chuvas nesse ciclo. Mas de lá para cá, novos problemas apareceram, as geadas chegaram com força aí na região também, né? Pois foi uma tragédia anunciada, né? Nós tivemos aí um período de atraso de plantio para a cultura de milho safrinha, devido ao atraso também de plantio da soja, né? Então, essas áreas foram plantadas atrasadas e fora de uma janela que é ideal já para o milho. Então, já começou com esse prejuízo. Após isso, nós tivemos aqui na nossa região 72 dias de seca, onde as temperaturas dos meses de março, abril e maio foram mais altas do que o normal. Então, mais a seca, mais as temperaturas altas, nós tivemos ainda 3 geadas seguidas agora no mês de julho. Muitas das nossas lavouras estavam em meia grana, né? Tinha milho aqui, para quem entende, na fase pamonha. 80% da área nossa aqui no Paraná foi plantada dentro do mês de março. Então, dependendo do híbrido, né, dependendo do ciclo desse material, ela estava até mais atrasada ainda do que meia grana. Então, são áreas que não vão produzir mais 20% do esperado, né? Eu estou com 320 hectares colhidos, eu estou com 22% da minha produção em relação à mesma área do ano passado. Então, você pega aí o Paraná com 2,5 milhões de hectares de safrinha, né? Se a gente projetar o que vem acontecendo aqui nas primeiras colheitas aqui no norte, eu acredito que a nossa perca vai ser de 10 milhões de toneladas. A gente tinha uma previsão aí de 14, 13 milhões de toneladas. Então, veja bem o tamanho do prejuízo aí que está para estourar, né? E é um dano irreversível. O Brasil, esse ano, ficou um plantio de milho safrinha aí entre 15 até 16 milhões de hectares. A gente tinha uma expectativa aí de 80 milhões de toneladas. Eu acredito aí num prejuízo próximo a 40%. Eu não acredito mais em 55 milhões de toneladas no Brasil. Então, para nós aqui, no Paraná especificamente, historicamente, está sendo a maior perca. Eu, com 30 anos de profissão ligados ao agro, eu nunca vi um negócio desse, né? Plantio atrasado, seca de mais de 65, 70 dias. Então, isso vai acarretar um prejuízo gigante financeiramente falando. Nós temos aí números, né, que chegam a 13 bilhões de prejuízo só aqui no Paraná. Aí vem, do outro lado, as pessoas falam, mas o milho aí está com 130% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Ok, mas tem que ter milho para vender. E tem outro porém, o mercado esse ano ele saiu muito amarrado com contratos, né, Guilherme? A gente tem aí contratos de 28 até R$45 que ditam 60% do negócio. O agricultor hoje amarra, né, seu custo de produção em contrato. E o que fazer? O que fazer agora é pagar o washout, né? Que é a diferença do preço do milho hoje para o preço do milho que você fez em contrato. Então, não tem como escapar. Então, infelizmente, aqui para nós as notícias não são boas. Essa última geada que foi a semana passada acabou de jogar a pá de cal. Existiam sim algumas áreas, nas lavouras que são plantadas mais nos altos, né, nas regiões de mais alta altitude. Essas nas primeiras geadas elas não haviam sido afetadas. Porém, semana passada veio uma aqui muito, muito severa.
Eu tive temperaturas na minha sede de menos 3,7. Né? A gente tem estação meteorológica em todas elas, o Plug Field, que facilita muito esse monitoramento e colabora com os seus resumos, né? Com os seus relatórios, para a gente acelerar o processo de seguro. Então, a estação meteorológica foi uma ferramenta fantástica que até então a gente não vinha usando dessa maneira, né? Olha, eu tenho aí uma visão de diminuir, sim, a lucratividade, não tem mais jeito. Os seguros estão fazendo as vistorias dentro das possibilidades, estão fazendo, sim, os sinistros e liberando as áreas de acordo com a entrada da colheita, né? Você não pode colher se você não tiver a vistoria do sinistro, né? Então, eu acredito sim numa perca muito maior que 60%, eu acredito numa perca só aqui no Paraná de 10 milhões de toneladas, tá? E não 6, 7 como haviam sendo divulgadas por aí, tá, Guilherme? Rodrigo, você tocou num ponto importante, né? Esse produtor que teve esses efeitos na sua lavoura, que está registrando essas perdas, é importante ele buscar esse acionamento do seguro, fazer essa vistoria antes de mexer nessas áreas, antes de partir para a colheita, né? Existe um protocolo, né? Esse protocolo você tem que seguir. Após que você registra a cédula do seguro, você tem lá um protocolo que é inadmissível para as seguradoras você não cumprir. Então, antes, como sugestão, né? Antes de qualquer mecanização para a colheita, acione as seguradoras, espere o fiscal dar um pulo lá na lavoura, ele vai fazer a vistoria e vai passar para vocês aí a situação do agravamento. Porque eles estão fazendo um agravamento, né? Porque antes a vistoria havia sendo feita para seca. Então, concordam comigo que a geada veio e agravou a situação. Então, o laudo que servia para seca não serve mais para geada. Então, é um outro laudo. Então, não bobeiem, tá? Sugestão aqui de agricultor para agricultor. Acionem o seguro antes da colheita para não terem mais um prejuízo aí, tá? E, Rodrigo, falando daquele pessoal que tinha os contratos já firmados que você comentou, vai ficar difícil cumprir? O que ele precisa fazer? Qual que é o caminho que o produtor busca a partir de agora, vendo que não vai conseguir cumprir o contrato que ele tinha firmado? Ele tem que procurar a entidade de captação de grãos que ele negociou o contrato, cooperativas, revendas e qualquer outro órgão que capta grãos e negocia com as trades, expor a real situação e negociar, né? Que, na verdade, essa negociação ela já é fechada também, né? Você paga o washout, né? Que é a diferença do preço que está hoje para o preço que você negociou no contrato. Então, um exemplo, quem fez contrato a 40 e hoje o milho está 97, esse agricultor tem que pagar R$57 de washout, é como se fosse uma multa, tá? Infelizmente, é a única opção que sobrou para nós. Então, o prejuízo é grande, sim, viu? Como eu já disse, historicamente, eu nunca vi isso acontecer. Eu não lembro disso ter acontecido aí, tá? E aí, Rodrigo, quando é que a gente deve ter um avanço dos trabalhos de colheita nessas áreas que ainda vão poder ser colhidas para a gente ter uma ideia final, uma ideia mais concreta do tamanho dessa produção? Eu acredito que no norte do Paraná, e vou estender agora a informação para o Paraná. No norte do Paraná, nós não temos 3% da área colhida de milho. No Paraná, não se chega a 15%, tá? Nós vamos ter um bom número quando isso atingir os seus 40% de área colhida, que vai ser mais ou menos aí início no mês de setembro, final do mês de agosto, né? Nós já vamos ter um número aí que já vai demonstrar o tamanho dessa tragédia que já estava anunciada. Mas os números e as avaliações não mentem, né? Quando você faz um protocolo de análise técnica para avaliação da produtividade futura, você já vai ver que milharais não tinham já espigas devido à seca, porque houve o dessincronizamento das espigas com o pendoamento. Depois veio a geada e pegou ele na meia grana. E o que está acontecendo agora também é que está dando muito grão ardido. A espiga, os grãos da espiga, elas brotam pós-geada. Isso favorece a penetração de alguns patógenos nos grãos e causa um apodrecimento, que a gente trata como grão ardido, né?
Então, eu passei, inclusive, algumas fotos aí para notícias, é terrível. Ontem eu tive uma carga de 48% de grão ardida, 48% de desconto. E isso o seguro não cobre. Né? É interessante esse método de análise aí das seguradoras, porém nós estamos aí discutindo uma solução, mas o grão ardido está sendo assim terrível esse ano, porque pegou o milho numa fase fenológica que ele acabou brotando após a geada, porque ele jogou água fora, ele morreu, né? O pé morreu, ele joga água fora, e isso ocasiona brotamento. O brotamento ocasiona o apodrecimento dos grãos. Então está sendo uma série, uma bateria de situações aqui até então desconhecidas, pelo menos por mim, tá? E é claro, Rodrigo, a gente está trazendo aqui, né, essa análise, essa visão do lado do produtor, do lado da produção do grão, mas a situação também vai ficar bastante complicada para outra ponta, né? O consumidor, a cadeia de proteínas, também vai ficar complicado para esse pessoal. Vai refletir diretamente nas granjas, né? Tanto de suínos como de avicultura, vão pagar o preço. Né? Eu não sei quanto que isso vai chegar na ponta para o consumidor, porque se você colocar 130% de aumento no preço do milho, se isso refletir em 130% de aumento na carne, alguma coisa aí vai ter que mexer. Existem aí uma movimentação, já existe uma movimentação para importação de grãos, né, de milho lá da Argentina, porém não supre, não vence. O nosso estoque está baixo, o estoque de passagem. Então, o reflexo vai chegar, infelizmente, na ponta para o consumidor final, para o cidadão brasileiro aí, tá? E para a gente pensar na sequência, Rodrigo, como é que estão as previsões, as expectativas para o plantio da próxima safra de soja, para, de repente, tentar antecipar esse plantio e evitar todo esse atraso que a gente viu nesse ano? O brasileiro, o agricultor, não desiste nunca, né, Guilherme? Nós estamos aqui jogando calcário, jogando gesso, fazendo fosfatagem, condicionando o solo, aonde compactou, estamos escarificando, estamos deixando ele pronto para a gente entrar aí entre a primeira e a segunda quinzena de setembro, no máximo, com força total para a grande cultura do agricultor, né? Aqui no norte do Paraná, que é a cultura da soja, a cultura rainha, né? Que realmente deixa as maiores margens de lucro. Eu acredito que o agricultor acabou não fazendo um grande número de contratos para a soja, portanto, ele vai conseguir ter uma boa precificação, hoje aí acima de R$150, né, Guilherme? Então, nós estamos se preparando, sim, e a memória do agricultor é uma memória positiva, a gente deixa o passado de tragédia para trás, porque senão, como é que a gente faz? Então, desenhar sem borracha, a agricultura é isso daí. Né? A gente não pode apagar os erros do passado, porém, a gente tem que conviver com eles e rumar forte agora para a grande cultura, que é a cultura da soja, com força total. Os investimentos estão altos e nós vamos jogar duro para tentar obter as maiores produtividades que podem ser alcançadas. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as lavouras de milho aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Para mim é um prazer estar com vocês na Notícias Agrícolas, Guilherme. Agradeço muito poder participar e colaborar. A agricultura nos traz essa insegurança, porém, sem agricultura, nós brasileiros não conseguimos sair positivamente do modelo econômico que a gente gesta por aqui. Vamos em frente e nós, agricultores, estamos aqui e não vamos desistir nunca. Contem conosco. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer o balanço final dessa safra de milho e também acompanhar como é que vai começar a soja por aí. Muito obrigado. Beleza, fiquem com Deus todos. Tchau, tchau. Esse, o Rodrigo Tramontina, ele que é presidente da AssociaSoja, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho segunda safra lá no Paraná, lá na região norte do Paraná e no estado como um todo, uma situação muito complicada para o produtor paranaense nesse momento. Rodrigo destacando que houve atraso no plantio dessa safra, então só já na largada já se perdeu um pouco do potencial produtivo. Depois foram cerca de 72 dias sem chuvas lá na região norte do Paraná, o que também prejudicou bastante o início do desenvolvimento dessas áreas.
e aí para terminar o serviço, 3 geadas seguidas no mês de julho, especialmente a última da semana passada, causando bastante prejuízo e derrubando muito os índices esperados de produção e de produtividade. Rodrigo apontando que as produtividades devem ficar em torno de 20% apenas daquilo que era esperado. Na própria propriedade dele, é esse o índice em comparação com a safra passada que ele vem encontrando nas primeiras áreas de milho, uma expectativa para o estado do Paraná como um todo, de uma perda de 10 milhões de toneladas na colheita, que era estimada inicialmente entre 13 e 14 milhões, então uma perda muito grande para essa safra de milho, vai impactar bastante no mercado, nos preços, vai impactar bastante no resto da cadeia consumidora, a produção de proteínas, de frango, de suínos, e principalmente no bolso do produtor, que vai deixar de ganhar dinheiro nesse momento de preços bons para o milho e ainda vai ter que buscar renegociação dos seus contratos, pagar multa pela falta de entrega de produto, uma situação bastante complicada para o produtor paranaense nesse momento. Apesar de toda essa dificuldade, Rodrigo destacando que o otimismo e o ânimo do produtor não se abala, as atividades de preparação para a próxima safra de soja já estão acontecendo, manejo de solo, preparação para deixar tudo prontinho, esperando conseguir realizar esse plantio da próxima safra mais cedo, até no máximo a segunda quinzena de setembro, para evitar justamente todo esse problema de atraso, contando, claro, com a ajuda da chuva para ela chegar na hora certa e ajudar nessa situação. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, também não deixe de participar. No próximo dia 10 de julho, nós aqui no Notícias Agrícolas vamos trazer um material especial com o professor Alexandre Gazola, trazendo boas técnicas, boas práticas de plantio, pensando justamente nessa preparação, nesse planejamento para a próxima safra de soja 21-22, que vem aí pela sequência. Entre no nosso site, procure lá direitinho todas as instruções para se inscrever na atividade, no curso, também mandar as suas perguntas para o Alexandre Gazola responder aqui para você. Fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.